prezados irmãos e minhas prezadas irmãs. No relato anterior, eu falei de um acontecimento muito importante para a estadia do mestre aqui, que foi o encontro que ele teve com o Antônio Costa. É importante porque o Antônio Costa trouxe então o conhecimento que existia esta bebida. O jovem Irineu despertou intuitivamente uma curiosidade, e daí que foram os dois juntos conhecer com os caboclos, conforme relatado. Outro ponto importante foi o encontro do Antônio Costa revelando o recado da Clara para o jovem Irineu, que queria falar com ele, que ele tomasse daime. Quarta-feira próxima que ela viria com ele, então se encontrar. Daí veio ela na lua projetada, daí ela disse e afirmou para ele que vinha e tinha uma coisa importante para entregar para ele. Para tal, ele então teria que se preparar. Daí ela então colocou ele numa dieta de 8 dias, tomando apenas água quando fosse necessário e alimentando-se apenas de macaxeira sem sal e sem qualquer tempero, ficando desta forma à disposição do que ela tinha para entregar para ele. Ele haveria de se submeter assim durante 8 dias, tomando a bebida sempre que ela fizesse a indicação. Daí ele então preparou-se para poder adentrar dentro desse trabalho, até porque ele, como seringueiro e estava ali para cortar seringa, Clara tinha dito para ele que nesse trabalho você vai continuar fazendo as suas atividades, cortando as seringueiras, e eu te acompanharei, eu não vou atrapalhar você em nada. Aí ela recomendou também uma coisa para ele. Ela disse assim, olha, durante esse trabalho você não poderá ter contato com mulher de nenhuma forma. Ela até disse assim para ele, olha, nem rabo de saia você vai poder avistar. Essa era uma tarefa que ele julgou para ele que era fácil, até porque era quase que impossível aparecer uma mulher ali naquele lugar. Aí então ele, preparado, tomou a bebida no primeiro dia. Daí ele tratou de tomar algumas providências. E naquela oportunidade estava com ele na cabana, também como hóspede, o André Costa, irmão do Antônio Costa. Daí foi o André Costa que ele encarregou, ele pediu para ele explicou, ele disse, olha André, eu vou entrar aí num trabalho, aí com um trabalho que me foi indicado com essa bebida, A princípio, claro, o André Costa até teve um certo desdém, mas logo confirmou que estava pronto para ajudar. E foi quando ele disse, olha, quero que você cozinhe para mim a macaxeira, somente isso. Agora, com todo cuidado, não deixe cair nada dentro da macaxeira. Tenha cuidado com tudo, porque não pode ter tempero, não pode ter sal e não pode. Eu quero que seja apenas a macaxeira. Aí, já com essas providências tomadas, ele ingressou então para dentro do trabalho.
No primeiro dia ele tomou a bebida bem cedo, né? E já saiu percorrendo as seringueiras por dentro da estrada de seringa. Para que vocês entendam melhor, a estrada de seringa é um caminho bem aberto por dentro da floresta que sai ligando seringueira por seringueira. Então, geralmente, esse caminho percorre um círculo de tal forma que o seringueiro começa cortando aqui e colocando as tigelas. E daí por diante, ele faz isso em todas. Quando ele termina de fazer aqui, ele já começa então a colher o leite da tigela primeira, né? Então isso é o que é uma estrada de seringa. Ele saiu ali cortando as seringueiras em meditação, em silêncio, claro, aguardando, vendo o que ia acontecer. Aí, notadamente e naturalmente, a coisa foi chegando, mas de forma branda, né? Até para que ele tivesse a estabilidade de ir subindo, para que quando a coisa se efetivasse, ele então já tivesse feito uma escalada. Então, começou de forma branda, foi entrando de forma branda, devagar, trazendo alguns entendimentos, né? E assim, devagarinho, ele venceu o primeiro dia. São muitos detalhes, porém, estes os mais relevantes, até para que a coisa não fique muito mais extensa. Aí, venceu então o primeiro dia e tomando a bebida sempre que ela indicava. Eu, honestamente, não sei dizer quantas vezes ele teve que tomar o daime durante o dia, né, esse primeiro dia de trabalho, mas com certeza absoluta isso aconteceu por algumas vezes, porque ela disse que tinha que ser todas as vezes que ela indicasse. Daí então venceu o primeiro dia. Aí entrou no segundo dia. Este segundo dia a coisa já evoluiu um pouco mais. Ele adentrou no seu passado, em todo o seu passado, e dentro do trabalho que era feito do seu passado, ele ia encontrando os aspectos que explicavam perfeitamente porque é que ele estava ali vivendo aquele momento presente. As coisas iam se confirmando para ele, dando uma confirmação, até para ele entender que isso já se encontrava no destino dele. Então, ele teve a oportunidade de caminhar pelo passado, desde o seu nascimento até o momento presente. Ele, então, teve a oportunidade de adentrar neste momento presente. Teve que vencer os seus medos, as suas dificuldades, as suas fraquezas, até porque ele se confessava naquela oportunidade como alguém que ele próprio não julgava ser capaz de receber tão grande achado. Aí ele caminhava dentro do seu presente. Daí também se estabeleceu para ele todo um futuro. E dentro do futuro que ele ia vendo, ele ia então podendo enxergar aquilo que se sucederia com o recebimento
e a entrega dessa doutrina para ele. São muitos os aspectos, até que chegou o terceiro dia, né? Ao terceiro dia, este chegou com muito mais intensidade. As árvores da floresta, essas se manifestavam criando vida, como realmente são vivas, mas naquela oportunidade elas manifestavam para ele toda uma espiritualidade. As grandes árvores da floresta, elas se contorciam e os galhos procuravam alcançar ele de tal forma que ele se sentiu pequeno. Mesmo sendo ele se sentiu pequeno frente a toda aquela demonstração. Tanto é que ele disse que chegou num ponto que ele sentiu pavor. Ele ali sozinho, dentro da floresta, sem ter a quem recorrer, né? E as árvores gigantescas conversando com ele e se contorcendo para abraçá-los. Em determinado ponto da trajetória, ele mesmo disse, até porque ele era um livro aberto, aí ele disse que chegou a sentir pavor. Aí nesse instante, é natural. Cada seringueiro portava a sua espingarda. Isso já era normal. Quando o seringueiro chegava para trabalhar numa colocação que nem o mestre chegou, ele recebia um kit. E dentro desse kit vinha uma espingarda, né? Ou um rifle, mas uma arma que o entendimento era que protegeria o seringueiro dentro daquela selva desconhecida. Uma arma poderia dar-lhe essa proteção. E aí ele, nessa ocasião, como seringueiro, ele falou que uma espingarda. Ele portava uma espingarda. E nesses momentos que ele chegou a sentir pavor, ele disse que pegava essa espingarda e detonava um tiro para o alto. E ele disse que no estampido daquele tiro, aquilo era no mundo todo. E isso confortava. Ele disse que por força disso aí, daquele estampido, aí ele se confortava para seguir a trajetória. Olha, meus irmãos, foi de forma tão intenso, que ele só precisou tomar a bebida até o terceiro dia. Do terceiro dia em diante, aí ele não saiu mais de dentro do trabalho. Foi um trabalho só. Isso só para a gente ter a ideia, para a gente ter uma avaliação acerca da coragem que tinha aquele jovem que nasceu para o cumprimento desta missão. Aí ele venceu o quarto dentro dessa intensidade, o entendimento chegando, aqui, ali, acolá, aprimorando alguns aspectos do passado, colocando-os em relação ao presente e, ao mesmo tempo, aqui, ali, acolá, de uma forma já dentro de outra elevação, olhando e vislumbrando as coisas do futuro. Daí, meus irmãos, foi então caminhando para o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Sempre todos eles foram de lições, foram de testes, foram aquilo que eu não teria de maneira nenhuma a capacidade de absorver conforme ele absorveu, até porque nasceu com essa condição,
Daí chegou o 8º dia, trazendo mais entendimento. Era o fim do apuro. Chegando naquele momento, tudo se aproximando, trazendo entendimento. Aí veio a Senhora da Lua e disse com devoção: olha, eu sou a tua mãe, a Virgem da Conceição. Te acompanho desde pequeno, quando você nasceu no Maranhão. Daí ele então recordou-se, buscando na sua lembrança dos sonhos que tivera com ela no tempo em que era criança. Ali estava sua mãe, a rainha da esperança. Daí ele disse realmente que quando foi olhando, que ela foi se revelando para ele, quando ela disse: eu sou a tua mãe e eu te acompanho desde pequeno. Ele disse que olhou para ela e já foi logo conhecendo. Olha, era então aquela senhora que me disciplinava no sonho. Daí, olha, meus irmãos, em palavras, não temos a capacidade de descrever tão grande acontecimento. Porém, ela foi se revelando, daí utilizou-se da simplicidade para poder repassar a doutrina na mão dele. Foi porque poderia, mediante uma coisa tão nobre, poderia ser ela ter colocado a joia mais preciosa que pode se existir, porém ela simbolicamente pegou uma laranja, colocou a laranja na palma da mão dele e disse: essa laranja, ela representa o mundo para você doutrinar. Aí a laranja estava na mão dele. Oh, meu divino Pai, só por vós devo chamar. Tantas vezes vos ofendi e vós me queira perdoar. Oh, meu divino Pai, só por vós devo chamar. Tantas vezes vos ofendi e vós me queira perdoar. Vós me queira perdoar, que eu pequei por inocente, porque não tinha certeza do nosso Deus onipotente. Vós me queira perdoar, que eu pequei por inocente, porque não tinha certeza do nosso Deus onipotente. Oh, meu divino Pai, é vós quem me dá a luz, eu nunca mais hei de esquecer o santo nome de Jesus. Oh, meu divino Pai, é vós quem me dá a luz, eu nunca mais hei de esquecer o santo nome de Jesus. O povo está iludido por completa ilusão, porque não querem acreditar na Mãe de Deus da criação. O povo está iludido por completa ilusão, porque não querem acreditar da Mãe de Deus da criação. A laranja é uma fruta redonda por vossas mãos. Vós me entrega com certeza e eu deixar cair no chão.
A laranja é uma fruta redonda por vossas mãos. Vós me entrega com certeza e eu deixar cair no chão. Aí então, dentro daquela solenidade, houve outros momentos bonitos, esplêndidos, como foram todos os outros, mas teve um que foi quando ela abriu uma estrada na visão dele. Abriu uma estrada, aí disse para ele, disse, olha, tá aqui a tua estrada, olha, é por aqui por dentro que você vai caminhar. Ele disse que uma estrada que ele achou tão bonita de tal forma que ele já até sentiu vontade de sair caminhando por dentro dela. E quando ela disse para ele, disse, calma, é apenas a estrada que eu estou te mostrando. É a tua estrada. Mas não tem nada pronto, não. Não tem nada pronto. É apenas a estrada. Por dentro dela, você vai caminhar trabalhando para fazer-se a si próprio, para poder ensinar e, como resultado, colher um grande batalhão. Inclusive, ele relatou que viu, ao final daquela estrada, conforme ela disse, ele disse que estava postado aquele batalhão. Aí, olha, meus irmãos, depois de toda a entrega, isso já no final mesmo, como termo final, depois de toda a entrega, aí ela disse assim para ele, disse, olha, meu filho, você tem o direito de me fazer qualquer pedido. O que você me pedir, eu vou lhe atender, porque você tem esse direito. Pode me pedir, me peça. Aí ele disse que quando foi para ele pedir, porque ele pensou, o que ele poderia pedir? Só que aí ele pensou não nele, ele pensou em todos nós. Foi quando então ele pediu, ele disse, minha mãe, me faça um grande curador para curar a humanidade, livrar o povo da dor de tanta calamidade. Este é o meu desejo, um pedido de verdade. Você terá muito trabalho, em todo tempo, em toda hora. Terás que fabricar remédio, disse assim Nossa Senhora, nem poderás ganhar dinheiro com o que eu te entrego agora. Aí ele tornou a pedir, ele disse, mas minha mãe, eu quero ser um grande curador, e ela tornou a dizer para ele, disse, olha, tu vai ter muito trabalho com isso, vai ser preciso tu aprender a conhecer muitas ervas curativas, você terá que aprender a fazer remédios caseiros, garrafadas e etc. e tal, e isso te dará muito trabalho. Você terá que conhecer muitas propriedades curativas dentro da natureza. Aí quando ele disse assim, ele disse, minha mãe, então, sendo assim, já que não dá para a senhora pegar assim todas as propriedades curativas existentes e colocar tudo dentro desta bebida que a senhora está
me entregando. Aí ele disse que ela fez até um gesto na hora, um gesto direcionado para o líquido. Ela disse: pois tá feito conforme o teu pedido, tá tudo aí dentro. Sou filho do poder e dentro desta casa estou, fazendo os meus trabalhos que minha mãe me ordenou. Sou filho do poder e dentro desta casa estou, fazendo os meus trabalhos que minha mãe me ordenou. Eu pedi a meu pai, me deu o consentimento, trabalhar para os meus irmãos, aqueles que estão doentes. Eu pedi a meu pai, me deu o consentimento, trabalhar para os meus irmãos, aqueles que estão doentes. Confessa a consciência e alegra teu coração, que esta é a verdade que eu apresento aos meus irmãos. Confessa a consciência e alegra teu coração, que esta é a verdade que eu apresento aos meus irmãos. Dois detalhes para que não fique fora desta parte onde está incluído esse período que ele passou de 8 dias submetidos e depois respectivo recebimento da doutrina. Teve ainda dois detalhes que eu não quero que fique de fora aqui. Foi ele que relatou. Ele disse que ele começou estranhando uma coisa, porque a estrada de seringa, ela vai ligando uma árvore para outra e muitas vezes ela cria esquinas, né? Ela cria esquinas, ainda tem até as estradas que no linguajar caboclo o seringueiro chama de estrada de manga, que é aquela seringueira que está lá fora. Aí o seringueiro vai lá, aí depois retorna para a estrada principal. Aí ele disse que de vez em quando ele vinha ali, aí virava uma curva e ele via que um vulto, alguma coisa, entrava dentro da mata, assim, na presença dele, e desaparecia. E era algo, e o que ele via era exatamente como uma saia de mulher. Ele não via ela, ele via apenas aquela saia já adentrando para dentro da mata. E aí ele estranhou, ele disse: mas como é que pode? Saia? Não pode, porque mulher aqui não tem. E eu estou ordenado a não ver nem saia de mulher? Que história é essa? Aí foi quando chegou depois o entendimento e a revelação que era exatamente ela. Ela, conforme disse, caminharia na presença dele, caminharia ao lado, caminharia na frente, e era por isso que ele de repente via isto acontecer dentro do trabalho dele, né? Outro fato, pitoresco até, foi porque o André Costa pensou assim lá, até porque ele desdenhou um pouco no início. Ele pensou assim, ele disse: olha, eu podia aprontar uma com o Irineu, e eu vou já aprontar uma, quer ver? Eu vou botar sal dentro dessa macaxeira dele e eu quero ver se ele vai saber. Aí, lá onde ele estava dentro do trabalho, disseram para ele, disseram: olha, agora mesmo o André Costa quis colocar sal na tua macaxeira para te enganar, né? Agora mesmo. Só que aí ele ainda pegou no sal, só que ele não botou, ele se arrependeu. Ele recolheu. Só que aí quando o Irineu voltou na cabana, chamou a atenção dele, disse: poxa, André, eu te pedi tanto,
E você tentou fazer essa brincadeira comigo, colocar sal na macaxeira. Aí foi quando ele disse assim, ele disse, rapaz, sabe de uma coisa? Eu começo até a desconfiar que tu tá aprendendo mesmo alguma coisa com essa história, porque foi verdade mesmo. Tu tá até adivinhando. Aí este é um detalhe que eu gostaria de incluir.